gravando. Glória a Deus. Bom, vamos orar então. Hum. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E guia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Acampa Teus anjos ao redor de cada um, ao meu redor, ao redor da minha casa, da casa do Ezequiel, da casa do Douglas, da Liduína, de todos aqueles que porventura vierem é, entrar nesse estudo. Pai, em nome de Jesus que eu te peço, fica conosco, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Bom, o tema que eu quero abordar hoje é o desafio da igreja imitar verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Né? Então tem dois versículos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ambos de Paulo, né? Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, o, o gancho aqui, né, a chave do versículo aqui, de fato, é imitar ao Senhor Jesus em tudo. Né? E aí, quando a gente fala de imitar uma pessoa, a gente tá se referindo no sentido de seguir os seus passos, suas ideias e conceitos e pensamentos. Um detalhe importante, né, que é a palavra imitador, ela lá no original, né, é lógico que a gente está traduzindo, né, traduzindo para o português, mas a origem dessa palavra, se eu não estou enganado, no grego, né, ela significa ter compromisso, ou seja, Qual seguir palavra, pastor? Que eu não imitador, peguei o. Ah, imitador. Ah. imitador. Ela significa ter compromisso, ou seja, então é seguir exatamente o exemplo fiel do Senhor Jesus Cristo. Desculpa, gente. Então, olha que interessante, né? Imitar, o significado original dela é ter compromisso, né? Então, ou seja, quando a gente imita, passa a imitar Jesus, a gente está afirmando que a gente está tendo compromisso com Ele, né? Então, ou seja, seguir o seu exemplo fiel me faz uma pessoa compromissada, né? Olha que interessante, né? Tem outro ponto interessante aqui também, né? Quando a gente aceita o Senhor Jesus, né, como Senhor e Salvador de nossas vidas, tudo se transforma, né? Então, ou seja, uma nova página ela é criada na nossa história, então ele se torna o grande exemplo a ser seguido, né? A fonte de inspiração para cada um de nós. E é isso que a gente tem que insistir, né? É, quando a gente está evangelizando uma pessoa, né? É lógico que ela não vai logo de cara mudar do avesso, né? Então, da água para o vinho ela vai ser transformada. Alguns sim, outros não. Mas ela vai começar a seguir tudo aquilo que o Senhor Jesus está ensinando e aqui diariamente, gradativamente, aquilo vai fazer diferença, vai transformar a vida dele. O Senhor Espírito Santo vai começar a trabalhar no caráter dele. Né? Então, antes era uma pessoa mais explosiva, uma pessoa da pá virada, né? Ou de repente era uma pessoa mais calada. O Espírito Santo começa a trabalhar de uma maneira que ele começa de fato viver pautado conforme a Escritura diz. Né? Só que tem um detalhe, né? A gente também sabe que entre reconhecer a pessoa que a gente deve nos tornar por meio do exemplo de Jesus e colocar isso em prática na nossa vida, tem um caminho bem longo a ser corrido. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar claro, né? Aquilo que eu falei, né? Não adianta a gente ler se a gente não praticar. E a vida cristã ela é isso, né? A gente lê, reflete na palavra de Deus e aplica ela à nossa vida. Né? Então a gente realmente
todo dia precisa refletir as nossas atitudes, se elas condizem com aquilo que o Senhor Jesus está ensinando através da palavra dele. Isso é uma boa reflexão diária que a gente deve fazer, né? Então, por que disso, né? Porque ao longo dessa nossa caminhada, a gente vai ter muitas transformações, né? Então, muita coisa vai acontecer dentro de nós. E diariamente, o nosso eu, né? O nosso euzinho que está lá, né? Dentro de nós, né? Ele vai ser colocado à prova, né? Então, ou seja, né? O nosso caráter vai ser transformado diariamente, né? Então, diariamente, se a gente realmente decide colocar a palavra em prática na nossa vida, a gente vai ter o nosso caráter moldado, né? E muitas vezes a própria palavra de Deus vai nos confrontar acerca de uma atitude, né? Obviamente que tudo isso precisa de um esforço individual de cada um de nós, né? Então, eu preciso me esforçar para ser aquilo que Deus planejou para mim, né? Vocês precisam se esforçar para alcançar aquilo que Deus planejou para mim, né? Tem um outro exemplo interessante que fala daquilo que Deus deseja para a vida de cada um de nós, né? Então eu tenho um exemplo aqui da vida de José, né? A gente vê que ele foi vendido, José do Egito, tá, gente? Ele foi vendido, ele foi criado em uma cultura totalmente diferente do que ele vivia com a sua família. Então ele vivia lá em Canaã, de repente os irmãos dele vendem ele, e aí ele é vendido para os ismaelitas levam ele para o Egito, e lá ele é comprado, né, pelo Potifar. E aí ele começa a viver uma cultura totalmente oposta ao que ele vivia com a família dele. Então, ano a ano, dia após dia, a gente vê que mesmo com o sofrimento que ele passou, Deus moldou o caráter dele, né? Deus transformou ele. Só que assim, essa transformação que ele viveu, ela foi dentro do pacote dela veio algumas provações bem difíceis, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui, ó. Ele foi lançado em um poço. Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, versículo 24. Arremessaram-me contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Então imagina só, né? Ele conta o sonho lá que ele teve, alegre, feliz, né? Inocente, os irmãos ficam morrendo de inveja. Aí o pai dele vai lá e dá uma manta para ele lá, a manta do filho mais velho, e isso gera uma inveja nos irmãos, e os irmãos pegam e vendem ele. Olha que dificuldade, né? Isso já, isso já é uma dura provação, né? Vendido pelos próprios irmãos, né? No versículo 28 diz: Quando passaram os mercadores israelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e esses o levaram para o Egito. Então ele tornou escravo do Potifar, da guarda do palácio, né? Vamos até ler aqui, que eu acho que é interessante relembrar essas. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que ela tá mais fácil. Eu vou ler numa tradução mais. Deixa eu ver aqui, Gênesis 39. Gênesis 39 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Em Ainda no capítulo 39, no versículo 7, diz o seguinte, né? Diz que ele foi tentado pela mulher de Potifar por várias vezes. Então vamos acompanhar lá. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem
teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então a gente vê aqui que o temor que ele tinha, né? Apesar dele estar lá escravo e sendo ali, não entendendo por que ele está passando por tudo aquilo lá, ele está passando por uma transformação, o Deus está moldando ele. Em nenhum momento você vê ele se rebelando, né? Falar assim, a minha vida está arrebentada, eu não mereci isso daqui, tô nem aí, vou deitar com a mulher do dono da casa. Não, pelo contrário. Ele temia primeiramente a Deus. Ele sabia que se ele fizesse aquilo lá, estaria contrário à vontade de Deus. Então, aí no versículo 10 diz, falando ela a José todos os dias, olha só, né? E não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então, assim, a gente nota aqui que foi uma opressão diária. Ela ficou enchendo o saco dele, tentando seduzir ele para se deitar com ele, né? Então, olha a provação que ele passa. No versículo 11 diz: Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes. Ele disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E aí no versículo 13, né, ele diz assim: Vendo que ele fugiria para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugido para fora. Então, ou seja, ela fez um escândalo e aí isso culminou numa condenação, né? No versículo 20, deixa eu pegar aqui, 39, 20. No 39 e 20, ele foi condenado, né? Ele foi jogado, lançado no cárcere. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Olha só, olha que situação difícil. Lançado no posto, na cisterna, no poço, vendido para os ismaelitas, aí passou a, a ser escravo de Potifar, e ali ele começa a se destacar. Aí a mulher atenta a ele, e aí ela mente, né? Ele se nega a fazer qualquer coisa, e aí ele é acusado injustamente, lançado na prisão, né? E aí tem aquele outro detalhe, né? Mesmo passando por essas duras provações, algo que fica nítido, né, pelo menos para mim, é que José jamais perdeu sua identidade, tudo que ele fazia Deus abençoava, né? Então, ainda no capítulo 39, voltando um pouquinho, diz assim: Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito. No versículo 3 diz: O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que ele realizava. E aí, depois de depois de ser lançado no cárcere, no versículo 21 e 23 do capítulo 39, diz: Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Então, ou seja, ele começou a cuidar da cadeia, né? E, e a Bíblia diz que
Deus prosperava ele em tudo. Olha só que interessante, né? Tudo que ele, mesmo na cadeia, ele prosperava. Por quê? Por causa do caráter dele, né? Então, assim, Deus não ia fazer uma pessoa de um caráter maligno prosperar. Vocês concordam comigo? Com certeza. E aí a gente vê um exemplo de uma pessoa de caráter. E esse eu gosto muito da história de José, o relato de José, porque assim, você vê um cara que ele passou injustiça. Em nenhum momento, vivendo essa injustiça, ele se negou a cumprir a vontade de Deus, ele se revoltou para Deus. Você nunca vê nenhuma passagem dizendo que ele estava reclamando. Ele pode de repente, talvez nas orações deles ele indagava ao Senhor por que ele está passando por tudo aquilo, né? Mas Acredito que sim. É verdade na mesmo. Ele escritura nunca, né, você não vê isso escrito, né? Então, se olha, maldisse, né, de ficar se revoltado com a situação, né? Porque o ser exatamente. humano, ele não aceita, né? Ele não aceita quando a situação é contrária, né? Não chegar a ser revoltado, mas É, se perguntar, né? Assim, para o Exatamente. Senhor. Por quê, né? é, Aí que tá a é verdade. questão, Até né? quando um parente se vai, né? Um da família, às vezes não aceita, né? É, também. Assim, né? Tem a situação. Lidar com a morte não é algo fácil, né? A gente é muito apegado, né? Então a gente não sabe lidar muito bem com a perda, né? Mesmo sabendo que a pessoa vai viver com Cristo, você não aceita, né? Porque é a perda, né? É como se arrancasse um pedaço de você, né? Principalmente se é alguém muito próximo, ligado, né? Aí, uma vez eu tava falando com o irmão, né? Falando pra ele assim, né? Aí o irmão tinha uns sonhos e tal. Eu falei, rapaz, você já se perguntou, não por quê, pra quê, qual o objetivo que Deus está te mostrando isso? Porque às vezes você está querendo saber as revelações dos sonhos que você está tendo, e Deus, na verdade, ele fala a hora que ele achar que tem que falar, nem tudo. Às vezes ele mostra e não dá a interpretação para você orar, para você buscar. Já se perguntou por quê? É, qual o objetivo, né? Para quê? Né? Qual o objetivo que Deus está te mostrando isso daí? Qual o propósito disso? Se ele está te mostrando, tem um propósito. Né? Ele quer despertar você para que você passe a buscá-lo, para que então, no tempo, ele te dê a interpretação necessária para você, de repente, falar para a igreja, falar para A, B, C, D, não importa. Aí o irmão falou, é verdade, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Eu falei, pois é, porque é mais fácil a gente questionar, porque tudo a gente questiona. Né? Às vezes você não concorda com determinada coisa, você vai questionar, é do ser humano isso, né? Aí, voltando no texto, né, então a gente vê que assim, no momento certo, né, José tornou-se aquilo que Deus desejava para ele, né, tornando ele o governador de Egito, né, abaixo apenas do faraó, e mesmo diante de tudo os que os irmãos deles fizeram, que assim, ele só vendeu, né, não fez mais nada, só vendeu ele, né, você não vê José um cara magoado com a vida. Pelo contrário, né? Ele superou tudo com a ajuda de Deus, né? E que moldou o caráter, perdoando os seus irmãos e trazendo toda a sua família para si. Então, ou seja, de uma situação ali ruim, Deus transformou em bênção, porque por meio de José foi salvação para a descendência ali de Abraão, né? É lógico que se a gente parar para pensar, né, é, existe outro ponto, né, só um parênteses aqui. Se a gente parar para analisar, tudo poderia ser diferente, né? O problema é que quando José revela, quando José revela os sonhos que ele teve, né, a revelação ali de Deus que ele de fato seria ali ele governaria, ele seria ali vamos dizer assim,
a pessoa, né, para seguir, né, a linhagem do pai, né, para ser o líder ali daquela tribo, né, de toda a tribo, vamos dizer assim, poderia ser diferente, né? Agora, tem um outro relato também, outro ponto também que a gente tem que pensar, mas aí fica um assunto para outro dia. O próprio Jacó, ele favorecia mais José do que os outros filhos, né? Então imagina só também qual é a situação dos irmãos, né? Poxa vida, meu pai nunca me agradou, meu pai nunca conversou comigo, pô, ele só dá tudo pro José, como assim? Então, assim, tem vários fatores que culminaram nessa situação, né? Não por culpa de José, né? José não tinha culpa, mas a situação foi acontecendo de uma maneira, mas Deus nunca deixou, né? Não esqueceu a promessa que ele havia feito para Abraão, né? Isaac e o próprio Jacó, né? Então, através de José, ele foi ali a salvação, né? Do povo de Israel, né? Em Gênesis 46, acho que é importante ler porque é bom fixar, né? Em Gênesis 45, no versículo 4, ele fala assim, né? Então disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Olha só. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. Ele me estabeleceu como Aba, pai do Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa de meu pai e informar-lhe: Assim fala teu filho José: Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, bem como tudo que pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. A gente vê que assim, a fome naquela época era dura, era difícil, né? Realmente a seca atingia toda a terra de Canaã, todas as regiões vizinhas, não tinha nada, né? Vede com os vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia. Narrai ao meu pai toda a história que tenho no Egito e tudo o que vistes. Apressai-vos e fazer meu pai descer para estas terras. Olha só. Então, assim, de uma situação difícil, né, Deus colocou ele num cargo mais alto e mudou a vida de todo mundo, de toda aquela família. A descendência de Abraão foi preservada através de uma promessa que Deus já havia feito para ele. E outro ponto também, né, que é importante, que isso daqui é uma referência para a gente, né, um exemplo daquilo que Deus faz na vida da gente. Eu falo por mim, assim, a história de José, ela mexe muito comigo, de todas, assim, de todo o Velho Testamento. Eu gosto muito da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Eu acho que a gente tem o próprio povo ali na escravidão do Egito, que também já havia sido revelado a Deus para Abraão desde lá no início. Lá no início, Deus já tinha avisado a Abraão que a descendência dele passaria uma provação no Egito, né? Então, assim, Deus ele não deixa a gente enganado, né?
Ele sempre avisa, né? Agora, o tempo ninguém sabe, né? É ele que determina o tempo, né? Mas ele já havia avisado isso a Abraão. E aqui a gente toma como exemplo também, né? Abrindo um parênteses, que assim, se a gente, mesmo passando por dificuldades, se a gente se manter firme, né? Cumprindo a vontade de Deus, sem murmurar, porque a gente murmura, a gente é ser humano, a gente, no tempo certo, Deus exalta, né? No tempo certo, Ele coloca ali, né, a gente sobre governando uma determinada situação, né? A gente vê exemplos de pessoas que estavam no buraco e Deus fez uma transformação e colocaram elas num status de honra, né? Como um governante ali de toda uma situação. Então, assim, isso a gente tem que pegar esse tipo de passagem e tomar posse disso, né? Porque e levar para nossa vida, né? Se Deus fez com José, Ele vai fazer comigo, com vocês, com qualquer um. Basta a gente o quê? Crer, né? Ter fé e colocar em prática, né? Ter paciência, não murmurar, né? E esse tipo de coisa. Então, ou seja, José seguiu fiel em tudo com Deus, né? Um grande exemplo de fidelidade. E aí, quando eu li lá no início que a palavra imitadora significa compromisso, a gente vê ela aqui se aplicando na vida de José. Realmente, José tinha um compromisso com Deus. Ele não arredou o pé em nada, mesmo, ó. E ele vivia num país idólatra. Imagina ele lá, o único hebreu ali. Imagina a situação que ele passava, se de repente o pessoal não É olhava verdade torto mesmo. para ele. Você acha que a Bíblia não relata, mas assim, a gente, pelo que a gente vive, ele não, as pessoas deviam criticar. Ele é lá, o cara não serve os nossos deuses. Como assim ele governador? Você acha que as pessoas não falam? Com certeza falou. A gente não tem provas, mas pelo que a gente vive hoje, a gente deduz que lá atrás aconteceu a mesma coisa. E ele não se corrompeu. E ele vivia onde? Dentro do palácio de Faraó, no meio das estátuas, no meio dos ídolos. Ele não se corrompeu. E é um exemplo para a gente, né? Um exemplo para a gente também que aonde quer que a gente esteja, a gente não se corrompe, né? Porque o reino está dentro de nós, né? A gente carrega o reino onde a gente for. Aonde a gente levantar as mãos para orar, ali vai ter a manifestação do poder de Deus. Porque ele está dentro de nós, né? Outro É ponto verdade aqui, mesmo. né? Porque ele vivia, né, num ambiente altamente idólatra, né, o Exato. José, né, no Egito. Pois é. E tem que estar muito firme no Senhor, né, para não se desviar, né, não se Exato. corromper, né. Compromisso, né? É, E aí o compromisso de fidelidade com ele, né? Você realmente quando a gente fala assim, ter o coração voltado para Deus, é realmente na prática, o seu coração tem que estar voltado tudo para ele. Então, ou seja, você sabe quem é ele, você conhece ele, você serve a ele. Cara, nada te abala, não importa o que aconteça. Está firme com ele. Ele te dá a alegria necessária. E aí entra mais um gancho dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a produzir o fruto dentro do seu coração que nada vai te abalar. Que vem uma situação difícil, você vai estar alegre, você vai estar em paz, você vai ter autocontrole para lidar com as situações, né? Então, assim, estar firmado na rocha é isso, né? E aí ele vem o agir do Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro do nosso caráter, né? O nosso caráter, ele como ser humano, ele é falho, né? Mas o Espírito Santo, a partir do momento que passa a habitar em nós, ele começa a trabalhar de uma maneira que a gente começa a vivenciar essas transformações, né? A gente não aceita aquilo que é errado, você gosta de fazer as coisas direitinho. Então, assim, servir a Deus é isso, né? É você fazer o que é certo, do jeito certo e da forma certa, né? Ser eficaz em tudo que a gente faz. Levar realmente o reino de Deus para tudo na nossa vida, né? Não é ser religioso, é aplicar a palavra de Deus, porque o que tem aí é muita religiosidade, é muita gente que fala uma coisa, mas não vive outra, né?
Inclusive, até o Espírito Santo me fez lembrar agora do versículo que eu li agora, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui em Jeremias. A gente vai falando aqui, aí o Espírito Santo começa a me lembrar das passagens. Deixa eu pegar aqui. Em Jeremias. Deixa eu achar ela aqui, só um minutinho. Olha só, em Jeremias 9, versículo 5, diz assim: Cada um engana o seu próprio e ninguém fala a verdade, o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira. Estão ocupados demais para refletirem sobre os meus pecados, sobre os seus pecados e se converterem. Aí no versículo 6 ele fala, né, de opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles se recusam a reconhecer, né? E quando você se recusa a reconhecer Deus, né, ele se afasta de você, né? Você deixa de ser abençoado, né? Deixa eu achar aqui. Lembrei, outro versículo. A língua deles é uma flecha mortífera. Tiago fala a mesma coisa, né? Com uma palavra a gente pode abençoar ou amaldiçoar, né? As palavras de sua boca são enganosas. Cada um profere palavras de paz com o seu próximo, mas o coração arma de ciladas. Então, ou seja, na frente eu falo só coisa linda, maravilhosa, mas quando eu viro as costas, eu começo a ter inveja, eu começo a amaldiçoar a pessoa dentro do meu coração. E o que a gente vê? O ser humano hoje, né? Na frente dos outros é lindo, né? Mas por trás desce-lhe o porrete, né? Vamos dizer assim. É verdade mesmo, né? Olha só, lá em Jeremias, né? Deus, Você vê que a Deus Bíblia... condena Pode falar. a hipocrisia, né? A falsidade, né? Hipocrisia, né? É um teatro, né? Hipocrisia, É hipócrita. um teatro. É É uma finge o que não peça. é, né? É. Exatamente. Você vê, Jeremias, ele está falando do Velho Testamento e ele está falando lá do povo de Israel que tinha, né, esse caráter, né, manchado, né, duvidoso, e a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? No versículo 13 fala assim, ó: Então respondeu Yahvé: Ora, tudo isso lhes sobreveio porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, não deram atenção nem obedeceram às minhas orientações. Olha só. Então, ou seja, as coisas na vida das pessoas acontecem por falta de obediência, né? Aquilo que Deus determina para todos nós, né? E aí você vê totalmente o contrário de Judas, né? Ele passou por essas dificuldades, não se afastou da presença de Deus, mas cumpriu, foi fiel, teve compromisso, né? Fidelidade com o Senhor, e Deus honrou ele. E além de honrar ele, essa honra se estendeu para toda a sua família. Porque ele poderia também falar o seguinte: Ah, Senhor, eles me jogaram lá na cisterna. Como assim o Senhor quer que eu vá ajudar eles? Olha, eles me venderam. Olha o que eles fizeram com meu pai. Eu vou salvar só meu pai e meu irmão. O resto que se dane. Não foi isso que ele fez, né? Não é? Verdade. Quer ver? Ó, tem uma outra Ele perdoou os irmãos dele, né? Perdoou os irmãos. Porque o perdão, assim, é uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo é difícil, né? Porque você tem que, né, perdoar, esquecer não, deixar, né, que o Espírito Santo trabalhe, né? Para que haja o perdão, né? Exatamente. Porque foi uma coisa grave, né, que fizeram com ele, né? Botaram ele, né, no poço, né? Exatamente.
Mas, O perdão, ele, quando você perdoa de verdade, o seu coração fica leve, né? Mas com perdoar, certeza. É o peso, né? não é esconder debaixo do tapete, é de fato perdoar, né? Aí eu me lembrei aqui, né? O Espírito Santo fez me recordar de quando Deus envia Ananias para orar por Paulo, né? Olha só, né? Olha como é o ser humano, né? O ser humano ele questiona tudo, gente. Em vez de chegar e falar, não, Deus mandou, eu vou fazer. Aí ele fala assim, no versículo 12, acaba de também. Aliás, desculpa. No versículo 11 diz assim: Então o Senhor disse: Apronta-te, falando para Ananias, né? Vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Questionou, né? Eu vou pôr a mão nesse cara aí? Eu não. Vou orar por ele, não. Aí, aí no versículo 15 diz: Porém o Senhor ordenou-lhe, né? Vai, vai e faz o que eu estou te mandando. Pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Olha só, né, que interessante. Mais um exemplo que a gente aplica de pessoas que questionam aquilo que Deus está mandando fazer. Pode falar, Douglas, fica à vontade. Pastor, esse Ananias é o mesmo de Safira? Ou é Não, outro? não, é outro. Ah, é Não, é outro. Tá? outro. Amém. Esse daí não. Olha só, né? Que interessante, né? Enfim, né? Então, assim, a gente tem. Acho que essa lição aqui é um verdadeiro. A gente vê aí alguns exemplos, né, do que se deve fazer e o que se não deve fazer, né? Então, que vocês possam gravar que imitar, né, é ter compromisso, né? É realmente você, a partir do momento que a gente está seguindo Jesus, a gente ter compromisso em relação àquilo que ele ensina, né? Não ser religioso, mas aplicar a palavra de Deus primeiro na nossa vida, né? Que a gente precisa ser referência para outras pessoas, né? E aí tem algumas lições importantes aqui que nos ajudam, né? Eu acho que não sei se vai dar tempo, né? Que é a primeira lição que é importante, né, para a gente assim seguir a vontade de Deus, né, de fato imitar Ele de verdade, né, ter compromisso com Ele, né, que é o que eu chamo de desejá-lo. Eu tenho até uma pregação sobre isso daí, vou ver se eu prego para dar um contexto maior, né. Mateus 16, no capítulo 16, do versículo 24 e 25, fala assim, né? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida, né? Então, aqui o Jesus ele nos ensina, né, uma chave, né? É uma chave que tem na palavra de Deus. Eu acho que eu até cheguei a comentar que a palavra é desejar, né? Esse desejo, essa sede de querer buscar mais da presença dele. Então, quando a gente deseja algo dentro de nós, né, seja o que for, a gente acaba gerando um sentimento, né, tão forte que o nosso coração fica direcionado, né, ou ser propenso para aquilo. Se você quer comprar alguma coisa, você vai se esforçar em comprar. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar isso, vou comprar alguma coisa para minha casa. Você vai ali se esforçar.
E na vida espiritual não é diferente, né? Quando a gente deseja Jesus, o nosso coração ele se volta totalmente para Ele, né? Então, ou seja, eu me ligo a Ele, me conecto com Ele, né? Eu acabo respirando Ele. Que entra muito nessa questão do imitar. Eu posso ter compromisso diário com Ele, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso adorar Ele, eu preciso sentir Ele, eu sentir Ele aqui na minha casa. Então, assim, cumpre-se aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse, né? Então, Apocalipse 3:20 que fala: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, a medida que eu desejo mais ele vai se manifestar na minha vida, ele vai estar comigo. Aonde eu for orar por qualquer pessoa, você vai sentir a presença dele de uma maneira tão forte ali, e ali ele começa a operar milagres e maravilhas. Ele lança por terra o mal, todo o mal. Às vezes a pessoa não está bem, a pessoa é revigorada, é renovada. Instantaneamente, a pessoa fica até assim. Mas como assim, né? Você tem um brilho especial. Vocês ouvem muito isso, você tem um brilho especial. Isso aí é a presença de Deus dentro de nós que faz com que isso, aos olhos de quem não conhece, acho que é um brilho, nem a pessoa sabe explicar, mas é o que é esse desejo que você tem dentro de você, que eu e vocês têm, por buscar Ele. E é isso que de fato faz toda a diferença, né? A gente precisa ter isso assim, a, a flor da pele, sabe? Você precisa falar, eu não largo Jesus por nada. E quando você de fato tem esse desejo, seu coração fica tão propenso que até o seu modo de viver fica diferente, né? E às vezes, dependendo do lugar que você vai estar, as pessoas vão até se incomodar com a sua. Eu não quero ficar perto dele, não. Porque a presença É de verdade Deus que mesmo, começa a com certeza. clarear. Onde tem escuridão, a luz ela começa a inibir toda a escuridão, né? Então, assim, desejem mesmo, busquem a Deus, tenham esse desejo dentro do coração de vocês. E aí vocês, à medida que vocês têm esse desejo, vocês vão ver que espiritualmente vocês começam a evoluir, vocês começam a atingir outros níveis espirituais, né? Eu falo em termos de unção, e Deus começa a derramar poder, vai te capacitando para aquilo que você precisa. Por quê? Porque você está querendo, né? Agora, se você não quer, não acontece nada, né? Tem muita gente que quer, às vezes quer ser usado nos dons espirituais. Eu quero pregar para a multidão, mas a pessoa não quer buscar a presença de Deus, né? Então se torna uma barreira, né? Então, assim, se eu quero algo, eu preciso me esforçar, né? E independente de ser usado ou não, se eu quero a presença de Jesus, né? Aí a vontade dele vai se cumprir sobre mim, né? Então eu preciso apertar esse gatilho e, como diz o outro, cair para dentro. Vamos embora. Eu quero isso daí, não quero nada além do que buscar a presença dele. Então, assim, quando você tem isso daí, você começa a perceber que tudo muda ao seu redor. Mas isso realmente, quem não conhece Jesus não vai saber disso, né? É porque precisa, né, ter o esforço, né, de seguir a Cristo, Senhor, renunciar, né, às coisas. Exatamente. Exatamente. E também o inimigo, ele é sujo, ele cega o entendimento, como está lá em Coríntios, né, as pessoas acreditam no mundo, no sistema, né, que já é do inimigo, né, é como se fosse um véu, né, uma palavra dita, Sim. está escrita. É porque aí cai naquela situação de assim, às vezes o desejo, sei lá, o desejo material dela está acima de Cristo. O É, desejo pelo poder está acima de Cristo. Cristo tem que estar acima de tudo. E aí ele vai te abençoar em tudo que você fizer, seja dependendo da área da sua vida.
Mas o problema é que as pessoas invertem, né? Falar, eu vou deixar Jesus de lado aqui e vou batalhar pelos meus objetivos. Você não consegue sucesso sem Jesus, não adianta. Consegue não. Você pode até ter um sucesso temporário, mas depois você entrar no vazio. Quantas pessoas a gente. É a casa construída na areia, né? Na primeira leva, Exatamente. Primeiro ela não vai durar temporal vai muito tempo. embora. Vai É, embora. Ela afunda, né? Fica torta. É, é, é isso daí, né? Aí a gente precisa entender. Ó, de novo, a história de José é um exemplo. Você vê que mesmo ele no topo ali do governo, e abaixo de Faraó, ele não deixou de ser quem ele era. Ele continua sendo o mesmo José. Ele não esqueceu da família, ele ajudou, né? Ele não mudou o seu caráter perante Faraó, né? é Então, assim, verdade. tanto Virou, que... virou governador, né? Exatamente. Um cargo que, se fosse assim, em outra situação, o faraó não querer colocar, né? Porque os egípcios se achavam, assim, superiores, né? Das coisas, né? Não, não tem problema. Não, mas é isso mesmo. Imagina só o exemplo. Como é que é para as pessoas que estavam ali na corte do faraó, vamos dizer assim, capacitadas, elas tinham experiência, como é que era para elas estarem ali tendo condições de serem o governador e ele escolhe outro cara? É um negócio improvável, né? Aos olhos humanos é uma coisa que não faz sentido, não É encaixa. verdade. Mas os Deus, olhos, né, engrandeceu, né? exatamente. Mas José, Deus, assim, o nome do Senhor, né? Ficou engrandecido, né? Deus ele tem uma maneira de trabalhar diferente, porque o propósito dele está sempre acima de todos nós. Então ele colocou alguém ali que foi guiado por ele, que tinha o coração voltado para ele. E realmente, né, você vê que o Egito foi próspero, né? Mesmo durante a seca, eles guardaram o trigo, né? Por uma direção de Deus dado por José. Olha só, né? Além de ele interpretar o sonho, a interpretação vem a direção. Então, ou seja, teve a revelação do que ia acontecer, mas também teve o que? Uma direção de como fazer. Né? Se você olhar na palavra, Faraó fala, tá, mas o que eu vou fazer? Aí José fala, não, você vai fazer isso. Então, eu acho que esse é um grande exemplo para a gente aplicar no nosso dia a dia, para a gente se manter firme, né? Buscar entender qual que é a vontade de Deus para minha vida. Existe lá a vontade que está na palavra de Deus, né? Aquilo que os ensinamentos que Cristo dá, depois os ensinamentos de Paulo, o que a gente deve fazer. Mas a gente também tem que buscar entender qual que é o propósito que Deus tem para mim. Ah, Deus quer que eu pregue? Vou pregar. Ah, Deus quer que eu faça tal coisa? Vou fazer. Então é importante que cada um de nós esteja alinhado com aquilo que ele deseja. Porque quando você faz o que ele quer, prospera. Quando você faz aquilo que ele não quer, você fica patinando, não sai do lugar. Né? É que nem aquele carro que está de repente na lama, acelera, a roda começa a girar e não sai do lugar. É exatamente isso daí. Muita gente, infelizmente, está patinando na vida espiritual, porque está fora da vontade de Deus. Um exemplo, às vezes a pessoa foi chamada para ser, de repente, evangelista, ele quer ser pastor, ele quer ser profeta, e não é. Então tem muito isso daí. Acontece muito na vida, nesse mundo. A pessoa é chamada para uma coisa, ele quer fazer outra. Porque ele acha mais legal ser profeta, porque todo mundo vai ver ele como profeta. Mas Deus chamou ele para ir lá pregar para aquele que não conhece Jesus. E aí vai muito da pessoa se colocar, né, numa posição de falar, Senhor, eu quero cumprir a sua vontade. E aí quando ele passa a cumprir a vontade dele, tudo começa a fluir. Já contei a história de um pastor que muito tempo ele foi pastor, o pai dele consagrou ele, e no final das contas ele não era pastor, ele era profeta. Passou toda uma vida com peso que nem ele estava aguentando. E aí quando ele decidiu tomar um posicionamento, Deus falou para ele, não te chamei como pastor, te chamei como profeta. E aí ele caiu na real.
E a vida dele mudou do nada. Da água para o vinho mudou. Por quê? Porque passou a fazer aquilo que Jesus desejava. Então, que nesse dia a gente possa refletir sobre tudo isso, sobre ter compromisso de fato com Deus, né? Seguir a vontade dele, aplicar as lições, aplicar tudo aquilo que a gente aprende na palavra ao nosso dia a dia, né? E deixar que a palavra nos confronte, né? Que o Espírito Santo nos confronte, falar, putz, você errou, verdade, Jesus, me perdoa, eu errei mesmo. Então isso faz parte para o nosso crescimento espiritual, né? Amém? Meio-dia, hein? Amém. Passar rápido. Então, pastor, quando eu falei, eu me expressei mal sobre José, né? Eu falei que Deus engrandeceu José, mas Deus honrou José, né? Não, mas ele engrandeceu, né? Perante as pessoas, né? Não está errado. Mas José não Ele era matou, orgulhoso, né? José não Verdade. era orgulhoso, né? A diferença é essa, né? Ele era humilde, né? Então, de fato, perante os homens ele foi engrandecido, né? Mas Deus sempre esteve acima dele, né? Foi um cargo de honra, mas não deixou de ser engrandecido perante as pessoas, né? Realmente, todo mundo olhava e falava, nossa, um menininho do nada ali. E detalhe, né? Dentre todos, José... É que a palavra de Deus, ela não dá tantos detalhes, mas se você for procurar saber um pouquinho da história, o José era um cara dedicado em estudos, ele conhecia vários idiomas da época, né? Então você vê que já era da pessoa, né? Buscar pelo conhecimento, né? E por aí vai. Mas enfim, é isso, tá? Bom, espero que tenha edificado Amém. a vida de vocês, que Deus abençoe, viu? Glória a Deus. E que vocês tenham aí um sábado abençoado. Vou orar aqui para concluir. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Conduza-nos, Pai, conforme tudo aquilo que o Senhor tem expressado para cada um de nós, que nós estejamos no centro da tua vontade, alinhados com o teu querer, Pai, para que possamos tomar posse das bênçãos que a tua palavra diz, Pai, no nome de Jesus. Fica conosco, abençoa o Ezequiel, o Douglas, a Liduína, me abençoa também, Senhor, que nós tenhamos um sábado, um domingo cheio da tua presença, da tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças Amém. a Glória a Deus. Deus.